Depois de um terrível começo na agência de Night Eye, Deku decidiu confrontar All Might sobre a escolha de Mirio Togata para receber o One for All. Com tudo resolvido entre os dois, o que será que pode acontecer com os alunos do primeiro ano da Way em seus estágios? Aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fique ligado porque esse vídeo contém spoilers do episódio 68 de Boku no Hero. Sim, pessoal, vamos aqui comentar sobre o episódio 68. Semana passada não deu para trazer a análise, mas essa semana a gente vai ali entre paralelo do episódio 67 e o episódio 68. Mas antes de começar esse vídeo, já deixa seu like para ajudar no engajamento, já se inscreva aqui no canal e também compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais fãs de Boku no Hero cheguem até aqui para a gente conversar, discutir e fomentar ainda mais essa comunidade. Bom, para começar esse vídeo, a gente não pode deixar de falar das atuações da Uraraka e também ali da Tsui. As duas personagens que estão evoluindo de uma forma muito drástica mediante também ao tranco principal, né, podemos dizer assim, ao núcleo principal dos personagens, porque eu acredito que tem ali entre 6 ou 7 personagens que da Way acabam se destacando mais. O próprio Horikoshi eu acho que já deve ter realmente desistido, não desistido de evoluir os demais personagens, mas enquanto ele foca em alguns ali nas suas evoluções um pouco mais claras, os outros vão evoluindo ali em segundo, terceiro plano. Mas a própria Uraraka e a Tsui, ele acaba deixando as duas de uma forma muito bem clara que elas pertencem ali ao grupo principal da história e que ele vai desenvolver elas. É bem bacana a gente começar a observar como as duas têm trabalhado com a Hado. Lá no começo do episódio, quando a gente observa as duas personagens junto com a Hado fazendo aquele combo magnífico contra aqueles heróis, a própria fala da personagem ali, da senpai delas, começa realmente a chamar a atenção. Por que existe dois vilões lutando entre si basicamente com a mesma individualidade? Sendo que eles teriam o mesmo propósito e até por cima terem a mesma individualidade. Fica um pouco estranho ali para realmente começar esse episódio e lá na frente a gente já começa a ter um pouquinho de ideias do que realmente está acontecendo. E durante o episódio a gente também vê a evolução do trato entre o próprio Shigaraki quanto também o Overhaul. Os dois acabam se encontrando, né? O próprio Shigaraki acaba até mesmo comentando ali sobre como é difícil chegar até a base central da Yakuza, porque ele falou, nossa, que saco ter ficado rodando aqui quase meia hora dentro dessa casa para conseguir chegar neste salão, e eles estão falando que era apenas um cuidado especial para que eles não pudessem rodar, porque se eles estão ali soltos durante todo esse tempo, quer dizer que eles sempre tiveram um cuidado a mais, sempre 2 ou 3 passos na frente daqueles que estavam investigando. Isso foi fundamental para essa conversa contra o Shigaraki, porque o próprio personagem, mesmo tendo sofrido vários danos nesse confronto que houve da Liga dos Vilões contra o Overhaul, ele está ali para negociar, mas ele começa a colocar os seus planos em prática. Porque primeiro ele fala para o Overhaul que ele não vai ser sujeito a Yakuza. Ele começa a falar que ele não vai emprestar o nome da Liga dos Vilões apenas para estar sujeito, mas sim para ser de igual para igual. Porque é por isso que ele deve ter chamado a atenção, né? A Liga dos Vilões não cresceu para que eles pudessem entregar o nome simplesmente para uma pessoa desconhecida que havia sacrificado ali 2 parceiros do Shigaraki. É interessante como o Shigaraki ele quer o caos, mas ao mesmo tempo ele tem ali um apreço, né, pelos seus amigos, pelos seus colegas. Amigos não sei se dá para dizer assim, mas sim apenas pelos seus colegas. E isso é bem interessante nessa conversa, porque ele faz um paralelo de como o próprio Overhaul consegue descartar ali os seus colegas, consegue descartar as pessoas que supostamente são ali os seus companheiros de batalha, são os seus companheiros
contra os heróis. E o Shigaraki dá uma segunda também definitiva para o Overhaul de que ele quer saber o que tem naquela seringa que foi atirada ali ou foi jogada para cima dos seus companheiros. O interessante é que o estúdio faz um paralelo bem bacana, porque conforme o Shigaraki vai falando e ele vai trocando de assunto, que queria ser de igual para igual com a Yakuza, para a parte ali em que ele estava falando com a seringa ali que acabou tirando os poderes, nessa parte podemos observar que o próprio Kirishima já começa a lutar contra o seu oponente. E é nessa parte que eu acho interessante, porque quando o Kirishima observa que há ali uma pessoa na multidão com uma arma, né, e o Fat Gun acaba avisando, cuidado, cuidado, alguém vai atirar, e o próprio Overhaul começa a explicar aquilo, que é como se aquela seringa tirasse os poderes, tirasse as individualidades do seu oponente ali por questão de tempo, por um tempo limitado. A gente observa o disparo vindo em direção ao Kirishima e também do Tamaki. O próprio Tamaki não consegue desviar do disparo, mas o Kirishima acaba sendo acertado na testa, o que faz com que o personagem se endureça e ali ele consiga não ser pego por aquele disparo. Tudo isso é bem interessante porque começa a culminar ali para as alianças envolvendo a Liga dos Vilões e também a Yakuza. Já que começamos a falar aqui sobre essa luta envolvendo o Kirishima e também o Fat Gun e o Tamaki, está circulando uma droga que faz com que os poderes de algumas pessoas sejam aumentados, mas esse disparo acabou chamando a atenção porque o próprio Tamaki não consegue ali utilizar a sua individualidade e o próprio Kirishima vai atrás desse personagem, né, dessa pessoa que acabou disparando contra ele. Nós observamos que o Kirishima vai para cima do personagem e ele acaba tendo um flashback bem interessante de um Bakugou Coach. Sim, nós tivemos ali um Bakugou Coach mostrando para o Kirishima sobre algumas palavras que ele já havia dito, né? Sobre ele ser um trator, sobre ele ser uma parede que nunca vai ser derrubada. É interessante ver essa construção envolvendo os personagens, porque o próprio Kirishima vai puxando ponto atrás de ponto, né? Primeiro ele lembra do All Might falando algo para ele, sobre ele realmente conseguir construir um poder que seja capaz de ser um rolo compressor, e logo em seguida ele faz uma ligação com o Bakugou sobre quando ele estava ali na liga esportiva, quando ele estava competindo com os demais alunos, e ele acabou dizendo que ele era uma parede. E nesse sentido, e nessa hora, a gente observa um novo poder sendo despertado pelo Kirishima. Ele que está vendo as lâminas vindo na direção dele, fica cada vez mais duro. Ele pega o seu corpo e endurece cada vez mais. Ele vai se endurecendo, vai se endurecendo, vai se endurecendo. E quando as lâminas do seu oponente chegam até ele, ele acaba recebendo um impacto com toda a força, acaba reagindo a esse impacto e acaba conseguindo derrotar o vilão. Não era grande coisa assim esse vilão, mas mesmo assim já é um desenvolvimento muito grande para um personagem secundário. O Kirishima, que era um personagem que a gente ainda não tinha visto alguns relances de backgrounds, o próprio vilão acaba conseguindo fugir, mas o Fat Gun aparece para realmente proteger aquela ligação, proteger aquelas pessoas que estavam ao redor capturando este vilão. O interessante é que nessa parte, quando as pessoas estão agradecendo ele por ter salvado elas, ele acaba lembrando de uma coisa bem interessante, de um flash em que ele havia ficado parado e a Ashido, pelo que parece é a Ashido ali, ela acaba indo em direção a algum lugar. Pelo que dá a entender o episódio, o Kirishima parece ter ficado parado ali no caminho e a Ashido deve ter conseguido agir para salvar alguém. Não fica muito claro isso, mas eu tenho certeza que nos próximos episódios nós iremos saber um pouco mais sobre essa relação envolvendo ao Kirishima e também a Ashido. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem nos comentários o que vocês gostaram deste capítulo. Eu gostei bastante dessa construção. Confesso pra vocês que no mangá pra mim foi mais emocionante e eu esperava um pouco mais de suspense no momento do disparo, porque no mangá houve esse suspense
ali em transição de um capítulo para o outro. Eu fiquei preocupado realmente com o Kirishima, mas nesse episódio não deu pra ter essa preocupação, né, desse disparo, desse problema do disparo vindo pra cima ali do personagem. Eu também esperava um pouco mais da trilha sonora desse episódio, o fato do próprio Kirishima conseguir reagir, a trilha ali marcante de Boku no Hero, eu fiquei assim, faltou um pouco de emoção, né, de você já sabe qual trilha que é, né, eu não vou cantarolar aqui porque eu sou péssimo nisso, mas eu acho que ficou faltando uma coisinha ali e que acabou me decepcionando um pouquinho, mas eu sei que essa temporada ainda promete bastante. No comentário fixado desse vídeo tem o link para o meu jogo, filmes e emojis, e é lá que você pode baixar o meu jogo e ajudar o canal do Geek Brasil. Você jogando 10 minutinhos por dia, gente, 10 minutinhos, você ajuda o canal com R$1 sem tirar um centavo do bolso. Olha só que bacana, você joga, você descobre ali os emojis que vão aparecendo na tela e você tem que descobrir as fases ali de filmes, séries, jogos e também de animes, que é muito importante ali, da construção envolvendo aos demais ali jogos, as demais fases, e assim você ajuda o canal do Geek Brasil a permanecer no ar, melhorando a qualidade de som e também de imagem e vídeo. Vai lá, ajude o canal a permanecer no ar. Isso é tudo!